Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos aí com o nosso amigo Chico Garcia, trazendo informações do nosso irmão. Segue o vídeo aí. Atentamente a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior e tinha algumas dúvidas que eu gostaria de tirar com ele, né? Eu não consegui escutar no momento que eu fiz a live com vocês, depois fiz o pós-jogo aqui e tudo mais, gravei o vídeo e hoje estou fazendo um balanço maior aí do que o Dorival falou, porque é importante, ele concedeu algumas informações que a gente precisava. Por exemplo, sobre Rodrigo Garro, né? Foi questionado, não tinha condições, já que ele foi relacionado, de começar como titular, tem uma previsão de que ele ganhe mais minutos no próximo domingo. E aí tem uma questão que não foi revelada pelo Dorival, mas que eu acrescento aqui. O Breno Bidon tá jogando fino, tá? Em jogos mais importantes, mais decisivos, o Bidon, que na ausência do Garro foi transformado nesse meia armador, ele talvez tenha feito o principal jogo dele da carreira como profissional, o Breno Bidon nessa função diante do Cruzeiro. Então, mesmo que o Garro tenha condições, e talvez ele não tenha 100%, porque ele voltou a treinar de uma forma muito recente, talvez seja interessante deixar o Garro no segundo tempo. Estou dizendo aqui que o Garro tem que ser reserva eternamente, que o Garro não tem que jogar, que o Bidon vai desbancar o Garro. Não, não é isso. Mas eu acho que é preciso respeitar momentos, ainda mais num momento como esse. E se o Garro tiver, sei lá, 100%, treinou maravilhosamente bem e tal, beleza. Aí o Dorival vai fazer a sua escolha. Agora, se não é o caso, não há motivos para pânico, né? O Bidon vem cumprindo, o Garro ganha alguns minutos e entra sempre acrescentando com a sua raça, o seu jeito de jogar, né? A sua entrega, que ele não se dosa, né? O Garro é um cara muito dedicado, muito Corinthians mesmo, né? E é o cara da bola parada que pode numa finalização decidir o jogo. Então não precisa da gente definir uma coisa ou outra aqui. O Ranieri também não tinha condições nem para jogar alguns minutos sequer e acho que dificilmente para domingo também, tá? Quem sabe para uma final o Corinthians classificando. O Choca foi uma opção do Dorival, não ficou claro do porquê, mas me parece que nas entrelinhas ele deixou entender que não poderia descartar nenhum jogador. O fato dele fazer isso com o André Ramalho é mais um voto de confiança em um dos líderes do elenco. É uma leitura que eu estou fazendo, tá? Porque na verdade ele citou essa frase. A gente tem mania de descartar as pessoas, né? Nenhum jogador pode ser descartado. E o Choque eu conto com ele e tal. Então ele entendeu que a troca era necessária, mas senti que era para recuperar o André Ramalho. Falou sobre o apoio da torcida, falou sobre o seu trabalho e em muitos momentos justificou o seu trabalho à frente do time. Ele foi mais taxativo, era um Dorival mais na defensiva nessa entrevista coletiva. Não sei se vocês notaram, porque ele foi questionado várias vezes sobre a campanha, sobre o jeito de jogar, sobre o fato do Corinthians ter sido desacreditado para enfrentar o Cruzeiro e até vencer. Tem até uma pergunta em que a repórter traz um dado: 11 anos depois, o Corinthians vence o Cruzeiro dentro do Mineirão. 11 anos depois. Então, assim, não deixa de ser um feito, né? Que ele acabou fazendo e não era a tendência, pelo menos, ok, se você corintiano acreditava e tal, pelo que vinha jogando o Cruzeiro e pelo que vinha jogando o Corinthians, não era uma tendência, não era uma lógica, mas o Corinthians fez por merecer o resultado. E aí, o Dorival, eu anotei até em vários pontos aqui da entrevista, o Dorival, ele se defendeu a todo momento e usou frases mais fortes do tipo: vocês acham que eu queria o time em 13º? Claro que não, mas eu já cansei de repetir tudo que a gente passou esse ano, mas as pessoas parecem que preferem ignorar. E eu mesmo falei para vocês aqui, cara, pô, super entendo tudo que o Corinthians passou no extracampo, realmente não é fácil, mas assim, o elenco é muito valioso, né? Então, por isso que o sarrafo sempre foi mais alto. É claro que o Dorival tinha um pepino nas mãos. Pô, não pôde contratar, passou por lesões, o aspecto político, assim, não tinha como blindar 100% o elenco. Ele sofreu e tá com possibilidade de chegar numa final de Copa do Brasil, realmente é um feito. Eu não desconsidero isso. A questão é que a campanha no Brasileiro, ainda mais sem outra coisa para jogar, né? Eu acho ela muito ruim, e o próprio Dorival concorda com isso, né? O Garro e o Yuri, ele falou, né, que fizeram de tudo para poder jogar e vamos ver agora no domingo se ele, né, coloca os dois como titulares. Enfim, tem a questão do Bidon que eu já citei.
E tem uma questão tática, que na verdade ele começa a entrevista dizendo que não ia abordar questões táticas, porque eram 3, 4 dias até o próximo jogo, um tempo muito curto e tal, que todo mundo tem muita informação e que ele não ia revelar questões nesse sentido. Depois ele começou a falar, né, da vitória pessoal que o Mateuzinho teve com o Arroio, né? Ele elogiou muito o Arroio, mas disse que o Matheus estava num nível de concentração muito alto e por isso fez o jogo que fez, né? Não deixando o Arroio jogar ali pelo lado dele. E que o Corinthians encarou realmente como um jogo de Copa. E no final, cara, ele disparou de novo, né? Que as pessoas desacreditaram e que ele não se incomoda com as críticas porque ele não se importa, na verdade, com as críticas, que as pessoas não querem saber o que está acontecendo, preferem abordar um lado apenas da história e que ele vai seguir o trabalho dele, que ele não chegou até a 6ª semifinal de Copa do Brasil à toa. Então ele é o tempo inteiro, por isso que eu falei que ele estava na defensiva. O Dorival não é disso. O tempo inteiro ele quis se valorizar, ele quis mostrar o que ele está fazendo, mesmo com todos os problemas, todas as adversidades. Por quê? Porque o trabalho dele nesse momento está pautado pela desconfiança, pelo menos até esse momento, né? Até o jogo contra o Cruzeiro, o torcedor não estava feliz com o desempenho no Brasileiro. E aí eu acho que ele se defendeu ainda mais depois de uma grande atuação, de uma boa vitória, uma vitória super importante. Aí foi o momento dele se lançar aos microfones e dizer, vocês não sabem, mas meu trabalho é bom, eu estou passando por tudo isso, estou resolvendo, estou apagando uns incêndios aqui e tal. E isso é verdade. Eu concordo nesse aspecto, no mérito com o Dorival. A questão é que não dá também para terminar atrás do Santos, né, com toda a dificuldade que o Santos passou, todo o respeito ao Santos, né, mas eu falo em relação a uma equipe que estava disputando rebaixamento. Não pode terminar de uma forma como o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro, apesar dos problemas. Mas foi um festival, viu? De se defender. Aliás, o Corinthians está defendendo 16 jogos de invencibilidade na Copa do Brasil. E só nessa temporada são 7 vitórias consecutivas e nenhum gol sofrido. Realmente é uma campanha de dar inveja. E o Dorival tem todo o direito de se manifestar e dizer: eu avisei, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, a confiança ela segue agora para domingo, para que o Corinthians confirme a sua classificação, a sua vaga para a grande decisão da Copa do Brasil. E aí, estão confiantes? Mais ainda? O Dorival merece as críticas ou não? Eu acho que as críticas eram justas pela campanha do Brasileiro. Mas claro que restava aquela incógnita. Que Corinthians vai entrar em campo contra o Cruzeiro no Mineirão? O Corinthians do Brasileiro ou da Copa do Brasil? Foi o da Copa do Brasil.